Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Administração de Recursos Materiais. Nessa aula nós vamos falar sobre as funções administrativas da administração. Que, na verdade, isso não serve somente para a administração de recursos materiais, né? Somente para esse tipo de gestão, mas qualquer outra gestão vai precisar dessas funções administrativas que eu vou trabalhar com você nessa aula, tudo bem? Bom, nós temos 4 funções básicas, né? Funções que nós podemos chamar de funções do processo organizacional ou funções do processo administrativo, justamente as funções administrativas. Aquelas mesmas funções administrativas, claro, agora repaginadas, né, vamos dizer assim, que foram conceituadas por Henri Fayol, lá por volta de 1914, faz bastante tempo, né? Mas na verdade que são atuais nos nossos dias de hoje. É claro que tem uma diferença, né, entre as funções administrativas de Fayol de 1914 para o presente momento. Porém, essa diferença você vai se preocupar lá na matéria de administração geral, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar com as funções administrativas atuais. As principais, que são planejamento, organização, direção e controle. Então é isso que nós vamos ver aqui dessas funções chamadas do processo administrativo. Só lembrando que, né, aqui na nossa matéria, processo administrativo não tem nada a ver com aquele processo administrativo do direito, que é o processo administrativo das funções, tá bom? Da organização voltadas a planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui a primeira, né? A primeira é a função de planejamento. E planejar significa você programar, estabelecer, definir e escolher, na verdade, os objetivos, as metas e as estratégias. E como qualquer outra área da empresa, a área de administração de materiais precisa realmente, né, fazer isso, né? Se programar da melhor maneira possível para que as coisas dê certo. Bom, no caso aqui o objetivo, a gente vai pensar da seguinte forma, tanto o objetivo como meta, né? Que o objetivo é aquilo que se pretende, na verdade, alcançar, aquilo que se deseja, na verdade, atingir, tudo bem? E para isso você vai precisar do quê? Você vai precisar de estratégias. Deixa eu só anotar aqui para você aqui acompanhar comigo, tá? Então, nós temos a ideia do objetivo. O objetivo é aquilo que se pretende alcançar e a meta também. A diferença é que o objetivo ele é mais amplo e a meta ela é mais detalhada, ela é mais minuciosa, ou seja, ela é quantificada. Então imagina, por exemplo, uma organização que queira aumentar a sua linha de produção, de produtividade, e para que ela possa aumentar a sua linha de produtividade, ela precisa fazer o quê? Ela precisa estipular objetivos e metas. Qual vai ser o nosso objetivo? Quanto vai ser a nossa meta? Tudo bem? E quais são os caminhos para que alcance isso, aquilo que se deseja? Isso acontece no planejamento. O planejamento ele serve para reduzir as incertezas. Ó, eu quero que você anote as coisas que eu estou falando, tá bom? Se for possível, baixe esse material, imprima esse material e anote as coisas que eu estou falando para você, tá bom? Para você guardar, beleza? Então a gente vai ter isso, na verdade, né? Essa ideia de você reduzir incertezas, tá bom? O planejamento ele é para o futuro, então o futuro logo ele é incerto, e por ser incerto o futuro, há uma necessidade de você colher dados, tudo bem? Então aqui a organização ela vai colher informações, né? E aí a partir dessas informações, que são os dados que ela vai colher, e ela vai ter uma ideia de probabilidades, estatísticas, tendências. Por exemplo, aqui no decorrer da aula a gente vai ver que a administração de recursos materiais trabalha com formas de previsão de estoque. Por exemplo, projeção, que é trabalhar com uma tendência, ou seja, vem se aumentando o consumo
consequentemente, qual vai ser a previsão para o próximo período. Essa previsão para o próximo período vai ser de acordo com esse aumento aí, com essa tendência que poderá ocorrer. Então, nada mais é projeção, nada mais é do que trabalhar com planejamento, tá bom? Certeza não terá totalmente, exatamente, mas você tem uma boa previsão quando você passa a ter dados suficientes para isso. O que nós fazemos, na verdade, nós criamos cenários, nós criamos imagens, entendeu? E aí, a partir desses cenários, a partir dessas imagens, você pode ter uma noção melhor do como que vai ser esse futuro e, consequentemente, trabalhar em prol disso. Na verdade, tomar decisões a partir disso. Então, é por isso que a matéria aí de funções de planejamento, organização, direção e controle eu tenho que comentar aqui, porque ela se faz importante para nós, mesmo que é uma matéria mais, né? Obviamente isso aqui você vai ver também administração geral, tá certo? Até inclusive na matéria de administração geral, essas informações elas serão muito mais trabalhadas, ok? Mais minuciosas. Aqui é para você ter uma noção básica a respeito disso, tá bom? Então, dando continuidade, nós temos também a função de organização. Organizar, executar, implementar, implantar, tá certo? Ou seja, nós podemos pensar que organização é você colocar em prática aquilo que você planejou. Então, o planejamento é você colocar no papel. Olha, eu vou fazer isso, isso e isso, os seus planos, né? As previsões. E a organização é a prática do negócio. Por exemplo, no caso da administração de recursos materiais, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos alocar recursos, distribuir os recursos nos mais variados lugares, né? Então, tem que distribuir, tem que alocar esses recursos. Aquele método, porque o planejamento vai trabalhar com método, tá? Com meios para alcançá-los. Então, o método para alcançar, que é dentro do planejamento, ele vai ser agora alocado, ele vai ser agora distribuído, ou seja, ele vai ser agora executado na organização. Podemos dizer que a organização é o ponto crítico na instituição, porque é a hora de você colocar em prática. Imagina, por exemplo, não sei onde você está me assistindo, mas vamos supor que você esteja aí me assistindo na sua sala, e aí você decide que agora aí a sua casa vai virar um local para guardar materiais, um depósito, um armazém, tudo bem? E você vai planejar essa sua sala para que ela receba esses materiais. Então você vai precisar de móveis, armários, prateleiras, ok? Você de repente vai ter que colocar um ar-condicionado para que você possa manter a temperatura num determinado grau para aquele tipo de material. Você vai precisar de um termômetro até para ficar, né? Apesar que hoje os ar-condicionados é possível tranquilamente você fazer isso, né? Você medir essa temperatura. Você vai precisar de um higrômetro para medir a umidade do local. Então você planejou, coloca lá, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, assim, assado, legal. Aí depois na hora de você colocar em prática, que é o ponto crítico, começam a aparecer muitas vezes problemas, né? Por exemplo, você descobre que uma parede ela não suporta ali muito peso porque ela tem um problema, tem uma infiltração, alguma coisa assim. Então a hora de colocar em prática logo passa a ser o quê? O ponto crítico da organização. E temos aqui também, pessoal, a parte da direção. Direção é liderar, é coordenar, tudo bem? Tem a ver com motivação, porque o líder, o gestor, o gerente, ele vai ter que motivar as pessoas, influenciar pessoas, persuadir as pessoas para que elas façam aquilo que foi, na verdade, planejado, tá certo? Então isso é uma parte muito importante. Aqui entra treinamento, comunicação, as pessoas precisam ser treinadas, capacitadas. O líder, o gestor vai precisar se comunicar com seus subordinados para que eles façam exatamente aquilo que foi planejado, como eu falei, ok? Então essa parte da liderança dentro da direção. E também a coordenação, que é fazer ajustes, harmonizar. Como assim, professor? Vou te explicar. Lembra que eu falei que
você faz um planejamento, que é colocar no papel, depois você coloca aquilo em prática, que é a parte da organização, de alocar recursos. Aí eu dei o exemplo de você transformar lá a sua sala ou a sua casa num galpão, e ali no caso da sua sala vai ser um local também para guardar materiais. E aí você fez todo um planejamento para receber materiais ali naquele local e de repente você encontrou um problema ali, né? Tipo uma infiltração na parede. Então isso, muitas vezes você nem estava contando com aquilo. E por não estar contando com aquilo, aquilo passa a ser o quê? Um obstáculo, uma barreira, um imprevisto. E aí é a hora de fazer ajustes, né? Harmonizar, tudo bem? Fazer ajustes, ou seja, o que foi planejado com o que está sendo executado precisa estar bem harmonizado. Tudo bem? Então a coordenação vai ficar a cargo disso. Bem tranquilo aí, né? E nós temos aqui também o controle. O controle ele é cíclico e a ideia do controle é definir um padrão de desempenho. Porque para você alcançar o seu objetivo, alcançar metas, como por exemplo passar no concurso público, você precisa definir um padrão de desempenho. Qual deve ser o seu desempenho, né, para que você alcance tudo isso que você deseja. Ou seja, o controle vai servir para você definir esse padrão, e aí você vai procurar, obviamente, estar dentro do padrão, manter aquilo, tá bom? E fazer mudanças se for necessário também, tá? Então o controle, na verdade, ele faz você ficar no rumo, tá bom? Nos trilhos. O controle vai ajudar isso, a organização, a empresa, qualquer área de administração aí da empresa, a ficar no rumo. O meu objetivo é esse, o meu desempenho tem que ser X, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar dentro desse rumo aí. Como que eu faço isso? Se eu tiver, obviamente, um bom controle, definir um padrão de desempenho, tá bom? Ele é cíclico, como eu falei, por quê? Porque você vai monitorar tudo que está ocorrendo, avaliar, fazer avaliações. Avaliações são comparações, né? Então você compara o resultado que você obteve com o que você definiu de padrão de desempenho ou de objetivo de desempenho. E se for necessário, você vai fazer o quê? Correções, tá? Vai ter ações corretivas, corrigir. Então ele é cíclico. Você define o padrão, você monitora, você avalia e você corrige, tá certo? Esse controle, ele pode ser a priori, ou seja, antes mesmo de você colocar em prática. Olha que legal, tá? Você já faz um controle. Por exemplo, eu gravar essa aula aqui para você, eu primeiro verifiquei se estava tudo ok, se estava faltando alguma coisa nos meus slides aqui, para eu trabalhar essa informação com você. Ou seja, eu fiz um controle, tá bom? Antes mesmo da execução. Você também pode ter um controle concomitante. O que é um controle concomitante? Controle concomitante é um controle durante a execução, tá certo? Durante a execução. No momento que você está ali executando algo, você já faz um controle, um monitoramento, uma avaliação e correções necessárias, tá? E também pode ser um controle a posteriori. O que é o controle a posteriori? É depois da execução. Então, depois da execução, eu vou fazer um controle enxergando o quê? Possíveis lacunas, possíveis erros. E aí eu preciso corrigir esses erros, tá certo? Então você vê a importância aí do controle. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui da minha aula, tá? Eu comecei aqui a gravar, e na hora que eu peguei na caneta para começar a escrever aí, para repassar, escrever as informações que eu falo para você, que é o jeito que eu gosto de trabalhar, a caneta tá falhando, tá com problema. Então, logo na próxima aula, o que eu tenho que fazer? Vou ter que primeiro ajustar isso, né? Ou seja, eu descobri isso durante a execução, tá? Tive um probleminha, mas não consegui consertar no momento. Então, agora na próxima, antes de começar a gravar, no meu controle a priori, eu já vou checar se a caneta está funcionando para que eu possa usar, né, esse meio aí, essa ferramenta para a gente interagir cada vez mais aqui nas nossas aulas, tá certo? Então a gente pode ter esses três controles. Podemos ter também controle censitário, que é um controle onde você, que uma empresa ela vai fazer o que? Ela vai contar todos os seus itens.
Então, na administração de materiais isso é muito importante, porque imagina, por exemplo, peças e mais peças e você tem que contar aquelas peças. Então, você pode usar o controle censitário ou pode usar o controle por amostragem. Por amostragem. Um controle por amostragem significa que você vai se utilizar de amostras, né? Ou seja, você vai criar um padrão de amostras e a partir disso você vai ter uma contagem aí, um controle, tá bom? Por amostragem, ok? Então, o controle ele te dá o quê? Um feedback, um retorno, né? Uma resposta. Isso é muito importante. Você, a partir do controle, você tem um feedback. O controle vai precisar do quê? De indicadores de desempenho para medir a eficiência, a eficácia e a efetividade. Então é preciso também ter indicadores de desempenho, que tem a ver com o quê? Com a avaliação de desempenho. Ok? Então é importante isso para você guardar. Tá bom? Tem alguns conceitos aqui também, ó. Conceitos de administração, né? Administração é você gerir, você cuidar dos recursos. Também, como exemplos, né, nós temos recursos financeiros, tecnológicos, humanos, e no nosso caso aqui nós estamos trabalhando com recursos materiais. Temos também conceito de objetivo. O objetivo é o que se pretende alcançar, tudo bem? E temos também conceito aí de metas. Meta é aquilo que se pretende alcançar, mas de forma minuciosa, quantificada, como eu falei para você, tá? E estratégias são os caminhos para se chegar no objetivo. Você vai traçar caminhos, você vai traçar suas estratégias, os métodos, os meios. Lembrando, essas funções administrativas, elas não são separadas, não são isoladas, tá? Elas são integradas. Isso é muito importante para você compreender, tá bom? Bom, temos outros conceitos aqui, né? Ó, conceito de eficiência, utilizar o recurso da maneira correta. Eu costumo dizer que é fazer mais com menos, tá? É o método e o modo de fazer a coisa certa, ok? Temos aqui também o conceito de eficácia. Eficácia é você chegar no resultado, tá certo? ênfase no resultado. E também conceito aí de efetividade. Efetividade são ações que causam impacto, transformam, tá bom? Aquilo que vai te dar o quê? Um nível de satisfação, principalmente voltado ao público, tá? Então, por isso que passa a ser de suma importância aí a efetividade. Essas ações que vão causar impacto, ok? E ter, impactar seu público, né? E temos competitividade, que é a capacidade de sobrevivência no mercado. Então, sobreviver no mercado significa a ideia da competitividade. Bom, e a partir desses conceitos, a administração de recursos materiais, ela organizará os principais procedimentos para isso. Ela vai determinar o que, como, quando, onde, de quem, por qual preço, qual é a quantidade. Então, tudo isso por quê? Porque ela está trabalhando com as funções do processo administrativo, ok? Então, fica muito mais fácil organizar tudo isso, direcionar tudo isso, tá bom? Então, por isso que, para a administração de recursos materiais, trabalhar com essas funções administrativas, né, funções do processo administrativo, passa a ser de suma importância, ok? Bom, galera, agora nós vamos fechar nossa aula aqui com algumas questões para que você possa visualizar como que isso já caiu em prova. Lembrando, né, que como é a matéria de funções administrativas, o bom é que você também vai ter questões lá na parte de administração, tá? Então a questão que nós vamos resolver aqui é do ano de 2014, Banca CESP, órgão SUFRAMA, prova bibliotecário. A questão diz assim: planejamento, organização, direção e controle são consideradas funções administrativas. Certo ou errado? É isso aí. Se você respondeu certo, você acertou a questão, ok? É isso mesmo. Planejamento, organização, direção e controle são consideradas funções administrativas ou funções do processo administrativo ou funções do processo organizacional. É tudo sinônimo aí para você, tá bom? E dentro dessas funções,
nós teremos subfunções, como por exemplo planejamento, programar, definir, estabelecer, organização, executar, implantar, implementar, alocar recursos, distribuir recursos, direção, coordenar, liderar, motivar, influenciar, persuadir, comunicar, treinar. Palavra-chave, meu amigo. Escreve aí, não tenha dó não, tá? Escreva isso aí para que você possa realmente guardar essas informações. Quando cair na sua prova, você vai ficar de olho nisso. Você precisa ter olho de Tandera, tá? Olho de Tandera aí. Enxergar além do alcance. Lembra? Lembra desse desenho aí? Thundercats. Beleza? Bom, vamos caminhar. Questão de 2008. Banca CESP, órgão SERPRO, analista de gestão empresarial. A questão diz assim: no processo de medição de desempenho, considerando as funções administrativas, é exclusividade do controle a detecção de desvios entre o realizado e o esperado e a sua correção. Cara, essa questão ela está errada. E por que essa questão está errada? Porque a palavrinha ali, ó, exclusividade, tá bom? Exclusividade matou a chance da questão estar certa, tá bom? Porque não é só a exclusividade do controle. Lembra, são funções integradas e não necessariamente isso só acontece no controle. Por exemplo, no planejamento é possível também enxergar, detectar desvios. Na própria organização é possível também, ok? Por isso que a questão está errada. Essa palavra exclusividade detonou a nossa questão, tá bom? Bom, então com essa questão aqui eu finalizo essa aula. Espero que você tenha entendido a matéria. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso treinamento intensivo para o cargo de técnico legislativo ou analista legislativo. E se você chegou até aqui é porque você gostou, não é verdade? Então continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o treinamento intensivo para os dois cargos, o gabaritando técnico legislativo e também o gabaritando analista legislativo. Eu quero aproveitar e passar para você quais são as vantagens desse treinamento. Então visualiza aqui comigo para você entender melhor. Olha só, vantagens dos cursos. Acesso imediato. Então no momento que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você um e-mail de login e senha para você acessar a nossa plataforma. Normalmente esse e-mail chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir também para a caixa de mensagens promoções, que é uma caixa de mensagens que tem principalmente no Gmail, tá? Ou até mesmo para o spam. Então é importante que assim que você adquirir, visualizar essas outras caixas, tá bom? Mas qualquer coisa é só entrar em contato conosco também. Você terá acesso ilimitado no curso preparatório, seja um, seja outro, tá? Não importa. Acesso ilimitado. Vale lembrar que você poderá ter acesso, você vai ter acesso durante um ano, independente da data de prova, tá? Então, o curso fica acessível para você, o que é bom, porque você pode utilizar esse curso depois como mecanismo de estudo para outros concursos, porque as matérias, evidentemente, você pode aproveitar, tá bom? Você terá no curso preparatório teoria e questões comentadas. Vale lembrar, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. Isso faz toda a diferença. Material em PDF e também grupo no WhatsApp para que você possa receber notificações, atualizações, tudo. Ficar sempre ligado, né, nos cursos preparatórios, nos acontecimentos aí. Por exemplo, vamos marcar aulões ao vivo para os nossos alunos. Você recebe essa notificação no grupo do WhatsApp. Então, por isso que é importante você estar dentro dele. Ok? Beleza? Gente, olha só. Além de todas essas vantagens aqui dos cursos, eu vou dar para vocês ainda 4 bônus. Visualiza aí comigo. Só esses bônus aqui já vale muita coisa.
Com certeza absoluta. Primeiro bônus, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, meu amigo. Olha só, além das questões comentadas que já fazem parte do curso, você vai receber caderno de questões. Vai ter um módulo na plataforma chamado Caderno de Questões. Os cadernos estarão separados por matéria, então você vai baixar. São milhares e milhares e milhares de questões. Não tem como eu falar exatamente o número aqui para você, mas ultrapassa 2.000 questões. Olha só, tudo isso para quê? Para que você continue estudando com a gente sem precisar sair da plataforma, né? Porque pensa bem, ó, você vai ter a parte teórica, vai ter resolução de questões comentadas e aí depois ainda por cima questões gabaritadas para você treinar. Além desse bônus, esse é o bônus 1. Bônus 2, redações corrigidas. Serão 2 redações antes da prova, tudo bem? Que você vai ter direito. Essas redações corrigidas são individuais. Então o que vai acontecer? A nossa professora encaminhará para vocês o tema, beleza? Você vai fazer uma redação, vai encaminhar para ela essa redação e ela vai corrigir redação por redação, de maneira individual. Só que tem um detalhe interessante. A prova ela vai acontecer no dia 5 de março para analista e no dia 12 de março para técnico, né, de 2023. E no dia 16 de abril nós teremos a prova discursiva, redação. Só vai fazer essa prova de redação quem for aprovado, classificado na prova objetiva. Então, para esses aprovados classificados, vai ter direito a mais uma redação corrigida. Olha só que bacana. No dia 3, no dia 3 não. O bônus 3, redação corrigida para os classificados. E bônus número 4, 2 simulados. Nós vamos aplicar 2 simulados para os nossos alunos. Fantástico, né? Esses simulados, eles ocorrerão em janeiro e fevereiro. Não tenho a data exatamente agora, mas você sendo aluno vai ter todas essas informações, evidentemente, tá bom? 2 simulados. Porque a gente sabe que com um simulado você passa a ter uma ideia, uma noção de como que está realmente o seu desempenho, o que você precisa melhorar, tá bom? Os simulados, eles são questões ou inéditas ou questões adaptadas que a gente utiliza para justamente fazer isso, medir o seu desempenho. Beleza? Show de bola, fantástico. Eu vou fazer uma promoção especial de lançamento, é valor de lançamento, eu não sei até quando eu vou conseguir segurar esse valor, então você que está assistindo aí a esse vídeo tem que aproveitar. Quais são os valores de lançamento? Vamos lá, ó. Curso técnico gabaritando técnico legislativo, de R$ 597 por apenas, olha só gente, R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Gente, na boa, esse valor você não compra nenhum lanche. Ou seja, se você economizar um lanche por mês, né, você paga o valor do curso preparatório para técnico legislativo, beleza? Agora, se você for estudar para analista, o valor do curso vai ficar da seguinte maneira. De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. É o valor de uma pizza, né? A mesma coisa que eu costumo dizer. Se você economizar uma pizza por semana, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso, se você economizar uma pizza por mês, você paga o valor do curso preparatório. Eu falo isso porque na minha casa nós consumimos pelo menos uma pizza por semana. Então economiza uma por mês, pô. E pronto, você adquire o curso preparatório completo no valor de lançamento. Como que você vai fazer para adquirir o curso preparatório? Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter o link dos cursos. Tanto para técnico como para analista. Aí vai depender, claro, qual o foco que você tem. Aí você vai clicar, vai ser redirecionado à página do curso, lá você vai encontrar todas as informações, inclusive até mais aulas demonstrativas, tá bom? Vai ter um botãozinho amarelo no meio da página lá, você vai clicar nesse botão amarelo, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, quando você clicar nessa página,
vai ter um chat online, beleza? Você vai mandar a sua dúvida nesse chat online e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você imediatamente, online, ao vivo, tá? Então você mandou a mensagem, alguém já te responde naquela hora, naquele momento, ok? Então, para sanar suas dúvidas, beleza? Ou você também pode chamar a gente na nossa central de atendimento WhatsApp. Tá aí os números, 11 97465 6052 ou 98593 4651. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito dos cursos preparatórios, é só chamar a gente que nós esclarecemos para você, tá bom? Beleza? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você faça sua matrícula o quanto antes, não perca tempo. Finalizou esse vídeo aqui, já clica, já faz a matrícula e já começa a estudar tudo rápido, imediato, porque a gente não pode realmente perder tempo se você pretende ser aprovado nesse concurso, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a gente. Então, ó, clica no link na descrição, na barra de comentários dos cursos que você deseja fazer para começar o seu estudo. Lembrando, quem adquiriu o curso de analista recebe também o curso de técnico legislativo, tá bom? Então, ó, um grande abraço para vocês. A gente se vê dentro da plataforma, hein? Clica aí e já começa os seus estudos. Valeu, tchau, tchau, até mais.